A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite e faça a sua inscrição. Se esse conteúdo é relevante para a sua vida, deixa o teu like, comenta e compartilha com alguém. Ativa também o sininho para receber todas as notificações quando a gente colocar um conteúdo novo no canal. Agora vamos para o vídeo. Quando Jesus se manifesta, o diabo está vendido, perdido na história. A insinuação por meio de Pedro é para que morrer, desiste dessa ideia, nada disso. Mas quem que entra em Judas depois para negociar a venda e a traição de Jesus? O próprio Satanás. Todo dia alguém falou, pastor, bipolaridade. Eu falei, não, estava perdido. Ele não sabe se para o processo de declaração de Jesus de morte, ele não sabe se o encaminha de vez para a cruz para tentar eliminar a ameaça. E o fato é que ao tentar se livrar de Cristo, sem que entendesse o que estava fazendo, o diabo cooperou para que a obra da redenção acontecesse. Por que ele fez isso? Porque ele queria cooperar com o plano de Deus? Não. Imagina Deus, com a linguagem de hoje para você entender, olhando do céu e dizendo, sabe de nada, inocente. Anos atrás eu vi uma declaração da irmã Valnice Milhomes que eu gostei e incorporei no meu vocabulário. Ela dizia, assim como nós armamos ratoeiras para pegar ratos, Deus arma sataneiras para pegar Satanás. Ele coloca armadilhas diante de alguém que não consegue entender os movimentos divinos. E mesmo quando ele tenta se opor, ele acaba reincidindo num comportamento. Ele coopera com Deus. Eu sei que a ideia de Satanás a serviço de Deus é assustadora para alguns, mas esse aparente paradoxo, essa aparente contradição, ela precisa ser entendida e explorada na Bíblia. O diabo não acabou cooperando só para que a morte de Jesus acontecesse. Durante todo o Antigo Testamento, ele imagina que o povo do reino, todo o reino, precisa não só de um rei, precisa dos súditos. Ele imagina que a descendência natural de Abraão, até porque Deus fez promessas a Abraão e a sua descendência. Mas Deus disse para Abraão, sua descendência será numerosa como a areia do mar. Ele está falando de algo numeroso, incontável, sim. Mas Deus também disse, ela será numerosa como as estrelas do céu. O que ele estava dizendo? Só de outra coisa numerosa e incontável? Não, ele está dizendo, eu vou te dar uma linhagem terrena, mas eu também vou te dar uma linhagem celestial. É isso que João tenta explicar. Veio para o que era seus, a linhagem natural, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos seus filhos. E Paulo vai explicar que os gentios são os filhos da fé. Aos romanos ele diz que nós fomos simplesmente enxertados na oliveira. E o que eu estou tentando te apresentar aqui? O conceito de povo de Deus, olhando só para a perspectiva de Israel natural, era incompleto. No Antigo Testamento, toda a oposição de Satanás se vira contra esse povo. O livro de Esther conta a história de como num dia tentaram exterminar uma raça inteira. Mas quando o diabo acorda, ele não só perseguiu o povo errado, empurrou Jesus para a cruz, contribuiu com o plano de salvação, mas ele assiste debaixo do seu nariz a fundação e o levantamento da igreja. E a Bíblia diz, por meio da igreja, Deus está manifestando sua multiforme sabedoria. Deus está dizendo para os principados e potestades, sabe de nada, inocente. A hora que ele percebe o que aconteceu é tarde, a igreja começou, o evangelho está sendo pregado com poder, um avivamento está acontecendo em Jerusalém. Mas Deus tinha dito, vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas onde? Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Está falando de progressão. É quase como se dissesse São Paulo, região metropolitana, o estado, o país. Ele está falando de progressão, mas ninguém saiu de Jerusalém. Pessoas vinham da Judéia, mas eles não estavam indo à Judéia. Mas Atos 8:1 diz, se levanta grande perseguição contra a igreja, porque agora o diabo vira o canhão de Israel para a igreja. E quando a perseguição começou, e ela foi intensa, Atos 8:1 não só diz que foi uma grande perseguição, mas Atos 8:4 diz que todos, exceto os apóstolos, foram dispersos. Estamos falando de uma igreja de milhares e milhares e milhares de pessoas, e só sobraram os apóstolos. Mas a Bíblia diz, por onde eles passavam, fugindo da perseguição, eles pregavam o evangelho. Agora o evangelho transcende a Judéia, alcança a Samaria e começa a alcançar os gentios. Ou seja, a perseguição do diabo contra a igreja fez dele um dos primeiros agentes missionários da história da igreja. Mais uma sataneira. Nós temos muitas delas ao longo das escrituras. Martinho Lutero, o grande reformador, dizia, o diabo é o diabo de Deus. O que é que ele estava tentando dizer? Ele não está fora de controle.
Eu vejo uns crentes que ficam apavorados, com medo do diabo, do reino das trevas, como se ele fosse muito mais do que é. Meu querido, a Escritura diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Mas algo que nós precisamos entender é que a Bíblia não apresenta um diabo fora de controle. Outro dia uma pessoa veio falar comigo, não, e ela falava baixinho assim, olhando para o lado, porque o caborja, e o que é o caborja? A pessoa dava assim, não, fala baixo. É dizer, é o diabo. Eu falei, por que tu está chamando o diabo de caborja? Para ele não ouvir. Com medo. Eu falei, gente, nós precisamos rever essa nossa teologia. Houve uma época em que a igreja, chamada para entender batalha espiritual, começou a andar numa neurose, com medo, olhando para trás, por cima dos ombros. Algo que eu e você precisamos compreender, o diabo não está fora de controle. Alguém o rotulou como uma espécie de cachorro na coleira, só vai até onde o tamanho da corrente permite. O diabo tem movimentos que são restritos pelo próprio Deus soberano. 1 de Pedro capítulo 5 verso 8 diz, o diabo, vosso adversário, anda em vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele pode tragar qualquer um? Não. É por isso que Efésios 4:27 diz, não deis lugar ao diabo. Nós temos um muro de proteção à nossa volta. E se você não dá, na linguagem dos crentes antigamente, brecha, ele não tem direito de entrar. Aliás, Tiago 4:7 diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. 1 de Pedro 5:9, na sequência, depois de dizer que ele está buscando quem possa tragar, diz, resistir e firmes na fé. Tipo, não dá moral para ele não. Quando chegar a hora certa, Apocalipse 20 diz que um anjo descerá do céu e prenderá Satanás numa cadeia por 1000 anos. Um anjo. Não vai precisar de Miguel e todas as hostes angelicais. Um anjo só vai tirar Satanás de circulação. Mas a Bíblia diz por 1000 anos. E diz quando os 1000 anos se completarem, importa que ele seja solto por um pequeno período de tempo. Porque vai fazer um último servicinho para Deus, antes de ser lançado no lago de fogo e enxofre. E quando eu li isso, quando criança do lago de fogo e de enxofre, eu dizia, bem feito. Ao que eu e você precisamos compreender, é que ao longo das Escrituras, nós não enxergamos um Satanás fora de controle. Por mais que ele tente se opor em rebeldia a Deus. Tente você imaginar o desafio de jogar xadrez, não só com o criador do xadrez, com a mente mais exímia possível para jogar o jogo. E que além de tudo isso, ele sabe antecipadamente todos os movimentos que o seu oponente vai fazer. Como é que alguém ganha esse jogo dessa pessoa? A Bíblia apresenta um Deus que não é só onisciente, mas é presciente, sabe tudo de antemão. Esse Deus é onipotente, é o Todo-Poderoso, onipresente. Com tudo isso, você acha mesmo que ele está fora do controle? Agora, o que nós precisamos entender e compreender é que às vezes esse Deus, por razões que não entendemos, porque tem um agir que é invisível aos nossos olhos, ele permite ações satânicas. Ou seja, biblicamente falando, existem permissões divinas para ações satânicas.